Muitas pessoas não sabem o melhor momento para enviar o dinheiro para o Canadá, seja para viajar, fazer estudos ou até mesmo para quem já mora no Canadá. Quem precisa comprar dólar costuma sofrer com as frequentes oscilações do preço da moeda, e muitas vezes é difícil de entender os motivos que levam a essas variações. Você não concorda? Se você está nessa situação ou se está com essa dúvida, então fique aqui e acompanhe as dicas que preparamos nesse vídeo e descubra qual é o momento certo para comprar os seus dólares canadenses. Bem-vindos ao Clube do Investidor Canadá. Meu nome é Leandro Cato e aqui nós falamos sobre investimentos, economia e finanças. E se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para a gente levar informações financeiras para todas as pessoas que têm interesse em morar no Canadá. Quando você precisa converter seu dinheiro, seja real ou outra moeda, para dólar canadense, você sempre será refém da variação cambial. E muitas vezes nós tentamos prever o que vem pela frente, especular o mercado e achar que, talvez com a diminuição de caso Covid, o dólar vai baixar, que talvez devemos esperar uma determinada notícia política acontecer, ou esperar o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, ou até mesmo o resultado de uma futura eleição presidencial. Mas o câmbio é uma das variáveis mais difíceis de se prever na economia, e dificilmente até os melhores especialistas conseguem acertar uma previsão. Essa dificuldade acontece porque para a formação da taxa de câmbio temos dois grandes players. De um lado o país A, no caso o Brasil, versus o país B, no caso o Canadá. E dentro de cada país temos vários fatores internos que são influenciados pela política monetária, política fiscal, política cambial, taxa de juros, inflação, estabilidade econômica, entre outras variáveis. Temos também as variáveis macros, que influenciam o câmbio, que são os fatores externos, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Covid, a crise energética mundial, entre outros. Dito isso, vemos os motivos pelos quais é tão difícil até para os melhores especialistas prever o câmbio. Então, imagine para nós. Além disso tudo, ainda existe uma tendência no longo prazo da moeda brasileira se desvalorizar e perder a paridade do poder de compra. Isso também serve para as outras moedas e para os outros países emergentes, que também seguem os mesmos problemas do Brasil. A desvalorização da moeda perante ao dólar. Para ilustrar essa tendência de desvalorização do real, eu apresento esse gráfico, onde temos um período de 23 anos, de 1999 até 2022. A linha roxa comprova como o dólar canadense se valorizou em comparação com o real nesses últimos 23 anos. E também pode-se verificar como a taxa de câmbio é volátil. A linha que está na vertical, na cor vermelha, mostra a rápida alta do dólar canadense no período que começou a pandemia. Desde o começo da pandemia até hoje, chegamos ao pico máximo de 79% de valorização do dólar canadense frente ao real. A linha azul é a média dos últimos 12 meses do valor do câmbio representado em reais. Essa média ficou em torno de R$ 4,19 para cada dólar canadense. Além do que, no Brasil, a nossa inflação é historicamente maior que a inflação americana ou canadense. Podemos verificar isso nas metas de inflação impostas pelos governos de cada país. Somente com esse dado das metas de inflação já é natural que o real se deprecie no longo prazo. Outro ponto é que no Brasil passamos por muitas instabilidades políticas, fiscais, monetárias e econômicas. Tudo isso tem influência direta na taxa de câmbio. Todas essas instabilidades e incertezas de todos os países são classificados e representados pelo risco país. O risco país também é classificado pelo CDS Brasil, que funciona como um termômetro sobre o grau de risco percebido pelos investidores internacionais sobre investimentos feitos no Brasil. Por exemplo, os títulos do governo. Infelizmente, quando o investidor global olha para todo o mapa e suas alternativas de investimentos globais, o Brasil certamente não está entre as suas prioridades. No gráfico, você já consegue notar o quanto o risco Brasil é volátil. Fora isso, podemos notar como sofremos influências dos fatores internos e externos, como o Covid, por exemplo, e tudo isso influencia diretamente no câmbio. Trago também outro tipo de classificação de risco. Esta é uma lista de países por classificação de crédito.
Ela mostra a classificação de crédito no longo prazo em moeda estrangeira para os títulos do governo, conforme relatado pelas 3 das maiores agências de classificação de crédito, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. Nessa classificação de risco para a S&P, os títulos com classificação BB+, e abaixo são considerados graus de investimentos especulativos, ou seja, nesses títulos existe a grande chance de um calote do devedor. Hoje o Brasil é classificado como BB-, que é considerado grau especulativo, e tudo isso, mais uma vez, influencia diretamente no câmbio e na desvalorização do real. Após todas essas informações, você percebe que o câmbio realmente é algo muito difícil de se prever e o real, no longo prazo, tem a tendência de se desvalorizar perante ao dólar. E daí você se pergunta, ok Leandro, eu já entendi, mas então qual é o melhor momento para enviar dinheiro para o Canadá? E eu te respondo, o mais cedo possível. E é muito importante você começar o quanto antes a dolarizar o seu dinheiro. E para isso existe um método. Existe outra coisa muito importante para se fazer o mais cedo possível. Pô galera, é curtir aí o vídeo, compartilha, se inscreva aí no canal para você não perder os próximos conteúdos. Então, esse método para você dolarizar o seu dinheiro, ele é utilizado pelos melhores investidores e se chama custo médio em dólares. E a gente também pode utilizar esse método para a compra de dólares canadenses. O custo médio em dólares é um método de investimentos que visa reduzir o preço médio de compra. E essa estratégia é válida para qualquer moeda. Nessa estratégia, você divide o valor total a ser investido em compras periódicas para reduzir o impacto da volatilidade na compra geral. As compras ocorrem em intervalos regulares, por exemplo, uma vez ao mês. Se você deixa para comprar tudo de uma vez, corre o risco de pegar um pico da moeda e pagar bem mais. O ideal seria comprar tudo na baixa, mas como você não tem como prever quando vai ser essa baixa, você tem mais chances de diminuir a variação do câmbio se dividir as compras. Com isso, no longo prazo, você terá feito um preço médio, que, por um lado, te limitará de ganhos extremos caso o real se valorize, mas por outro lado oferecerá uma boa segurança e estabilidade. A principal vantagem desse método é que ele reduz os efeitos da psicologia do investidor e do time do mercado. Essa estratégia elimina o trabalho e o estresse de tentar cronometrar e especular se a taxa de câmbio vai cair ou não. Então, resumindo pessoal, usando essa técnica, você não pagará muito e nem pouco no dólar. Você vai ganhar na média e com ela, você se protege das extremidades das variações cambiais. Com isso, você será capaz de suportar melhor os perigos emocionais de excesso de confiança ou pânico durante tempos de extrema volatilidade do mercado. Pense no custo médio em dólar como um meio de navegar em um câmbio volátil, sem ter que medir o melhor momento para comprar dólares. Como as compras são distribuídas em intervalos pré-definidos, por exemplo, se você vem para o Canadá daqui 12 meses, você pode enviar seu dólar em 12 partes iguais, uma vez ao mês, por exemplo. Essa estratégia tende a suavizar os preços de compra ao longo do tempo. No vídeo de hoje, vimos que o câmbio é influenciado por variáveis internas e externas. Essas variáveis nós não temos como controlar, porém a variável de começar a dolarizar o seu real o quanto antes, essa sim, só depende de você. E se você não sabe como enviar o seu dinheiro do Brasil para o Canadá, e não sabe como abrir uma conta em dólar canadense morando ainda no Brasil, então não perca o vídeo onde eu explico sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo e na descrição para você, é só clicar e conferir. E como diria a famosa frase, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, finalizo o vídeo reescrevendo essa frase, cotação cambial passada não é garantia de cotação cambial futura. E se você quer conhecer quais são os melhores bancos aqui no Canadá para abrir uma conta, então não perca os próximos vídeos, onde eu vou trazer a lista dos maiores bancos e como você pode fazer para economizar nas taxas bancárias. E você, já conhecia essa técnica do custo médio em dólar? Ou você utiliza outro método? Se esse vídeo contribuiu para você, então curta, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários suas dúvidas e sugestões,
que eu volto com mais conteúdo para você. Valeu e bem-vindo ao clube!